Amém. Bom dia, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe muito você. Amém. Esse aqui é o nosso devocional de segunda a sábado, 7 horas da manhã. Nós temos esse devocional aqui e nas últimas semanas nós estamos num propósito de 40 dias estudando sobre a oração e orando e intercedendo uns pelos outros. Amém? E o tema do nosso devocional hoje é: ore como Jesus. Ore como Jesus. Amém? A oração é a conversa mais importante do dia. Leve a situação a Deus antes de falar sobre ela com mais alguém. Olha, anônimo. Isso aqui é tipo uma frase, né? A oração é a conversa mais importante do dia. Leve a situação a Deus antes de falar sobre ela com mais alguém. Ou seja, antes de falar com qualquer pessoa, fala primeiro com Deus. Antes de apresentar isso a qualquer pessoa, apresente a Deus. Porque ninguém é melhor do que Deus para te instruir, para te dar sabedoria. Passar algum tempo em oração com Deus é mesmo tão importante assim? Bem, no primeiro dia aprendemos que a oração é simplesmente uma conversa de mão dupla que temos com Deus a fim de crescermos. É passar tempo conversando, ouvindo, perguntando e agradecendo a Deus, entre outras coisas. Orar ou ter uma conversa contínua com Deus é vital para o crescimento como seguidores de Cristo. A oração, irmão. Eu gostei de um outro devocional que nós fizemos nesses 40 dias, e essa definição eu vou levar por toda a minha vida. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido ou lido alguém falar sobre isso. A oração é como a nossa respiração. Você consegue viver sem respirar? Não. Você também não consegue viver sem orar. Espiritualmente você não tem vida sem oração. E é importante para o crescimento espiritual. É importante para o nosso crescimento como filhos de Deus, seguidores de Cristo. Amém? Você sabia que Jesus passava muito tempo orando a Deus? A Bíblia diz que ele ficava sozinho e orava com frequência. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, lemos que ele orou mais de 24 vezes, pelo menos. Ele orava. E quando ele estava sozinho e quando estava com os outros. Antes de curar alguém e depois de curar alguém. Antes das refeições e antes de decisões importantes. De manhã e à noite. Depois de ser pregado na cruz e enquanto morria na cruz. Ele orou durante toda a vida dele. Nos momentos mais felizes e nos mais difíceis. Jesus orou. Meu irmão do céu, se Jesus orou, quem sou eu e você para achar que dá para viver sem orar? O que as orações de Jesus nos falam é que ele dependia do Pai para tudo. Ele era o Salvador do mundo. Se ele precisava de tempo com Deus em oração, nós certamente precisamos. Por quê? Porque existimos em um mundo que está constantemente jogando coisas novas para nós e nos implora para desviar a atenção da caminhada com Deus, as distrações. A oração permite nos relacionarmos com Deus e ser guiados por Ele. Nesses momentos de oração, Jesus se aproximava do Pai Celestial. Seus momentos de oração mostravam como ele ansiava pelo Pai. Oração é intimidade. Oração é intimidade. Eu costumo dizer assim, que você pode ter tudo e sem a presença de Deus você não tem nada. Agora, você pode até dizer, mas tem muitas coisas que eu não tenho. Mas com a presença de Deus você tem tudo o que você precisa. Não apenas para viver, mas para alcançar outras coisas.
O que podemos aprender com Jesus sobre oração? O que podemos aprender com o Senhor Jesus sobre oração? Ore em todas as situações e ore por todas as situações. Ore em todas as situações e ore por todas as situações. Basicamente, busque a Deus sobre tudo. Tudo na vida, tudo. Mas eu estou pensando, não sei o que é esse papel. Pai, em nome do Senhor Jesus. Decisões simples e complicadas. Ore, ore, ore. Desentendimentos no relacionamento, fale com Deus. Catástrofes financeiras, fale com Deus. Problemas mentais, fale com Deus. Dilemas físicos, fale com Deus. Desafios na carreira, fale com Deus. Crises emocionais, fale com Deus. Fale com Deus. Seja qual for a situação ou problema, fale com Ele. Foi isso que Jesus fez. Agora, isso não anula os seguintes passos que você assumirá para o papel que desempenhará neste limitado relacionamento de oração que você tem com Deus. Isso significa que apenas vamos a Ele primeiro. Então, o que ele está querendo dizer? O fato de eu orar por tudo não quer dizer que Deus vai fazer tudo. Deus faz a parte dele e você e eu temos que fazer a nossa. Senhor, eu quero muito um trabalho, um ótimo salário. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Aí vem abre a porta de emprego, vem o trabalho, você fica dormindo em casa. Não. Você fala com Deus, mas saiba que você tem uma responsabilidade com a sua vida. Amém? Nós não devemos ser intimidados pela oração. Não precisamos perguntar se estamos fazendo isso de maneira certa ou se estamos falando a coisa certa. Deus simplesmente quer que estejamos em um relacionamento íntimo com Ele. E sabe que manter uma conversa contínua com Ele em nossos dias é o melhor plano. Pare de ficar se cobrando. Vá falar com Deus. Abre o coração. Derrama a sua vida diante de Deus. E o Espírito Santo vai te dando sabedoria. Conforme caminharmos pelo resto desse plano de leitura, vamos mergulhar no que a oração se parece em nossas vidas como seguidores de Cristo. Amém? Reflexão de hoje. Se quiser anotar, é bom. Reflexão de hoje. Quando você acha que é mais fácil orar? A oração mais difícil? Qual é a oração mais difícil? Anote qualquer revelação que Deus tenha te dado durante a leitura da Bíblia ou do devocional. Amém? Eu vou dar um texto para você ler em casa, tá bom? Vamos ler primeiro aqui Marcos 7, 33 ao 35. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do 33 ao 35. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abre-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E agora eu quero que você anote esse texto para você ler em casa. João 17. João capítulo 17. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 17. Nesse capítulo Jesus ora por Ele mesmo e ora pelos discípulos e ora por nós. João 17, do versículo 1 ao 26, todo o capítulo, leia depois, tá bom? E para terminar a leitura, Hebreus 5:7. Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte,
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. O que nós aprendemos hoje? Que Jesus orava por tudo. Que Jesus orava em todas as situações e por todas as situações. E se o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, se Ele orou tanto assim, por que nós não temos que orar? Por que nós somos tão prepotentes, tão orgulhosos, tão independentes de Deus? E quando algo parece bom para nós, nós nem oramos, porque já imaginamos que aquilo é de Deus. Tem um versículo, eu vou achar aqui para terminar. Veio esse versículo no meu coração aqui agora. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios capítulo 20, versículo 25 diz assim, anote esse versículo. Provérbios 20, 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Agora, qual o entendimento que eu tenho desse versículo? Provérbios 20, 25. Qual é o entendimento que eu tenho desse versículo? O entendimento que eu tenho. Olha o que ele está dizendo. É laço para o homem dizer precipitadamente é santo. Então, no meu entendimento, digo eu, o entendimento que eu tenho, que nós somos precipitados quando dizemos de cara, é de Deus, é bênção, é Deus que está mandando, isso é de Deus, esse negócio é de Deus, isso aqui é de Deus, isso não. É laço ser precipitado em afirmar que algo é de Deus. Então o que nós temos que fazer para não errar? Ore. Se for a tua vontade, se realmente isso é do Senhor, Pai, me dá sabedoria. Agora, se isso não é do Senhor para mim, Pai, não quero. Claro que tem coisas que de cara já dá para ver que não é de Deus, então você não tem que nem orar. Se de cara você sabe que não é de Deus, esse negócio aqui é bom, mas tem uns negocinhos por trás aí, sai fora, não quero. Aquilo que você já sabe que está fora da palavra, você não tem que orar, irmão, você tem que obedecer. Jesus era submisso ao Pai. Agora você ora principalmente. Não importa se algo, mesmo que não tenha nada contra a palavra, ainda que pareça ser bênção, você coloca tudo diante de Deus, dizendo, seja feita a tua vontade. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque aquilo que Deus tem para nós, Ele vai na frente, guardando, protegendo e nos guiando. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia. Te agradecemos por esse sábado. Te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra.
agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Te agradecemos. A nossa oração, Pai, é que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar, nos dar sabedoria, e que possamos aprender nesses dias a não sermos precipitados, a não tomar nenhuma decisão, fazer qualquer escolha, assinar qualquer coisa, sem antes orar, sem antes falar com o Senhor. Que possamos começar o dia falando com o Senhor. E que possamos terminar o nosso dia falando com o Senhor. Obrigado pela vida dos meus queridos irmãos e irmãs. Guarde eles, proteja eles e livra eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fica firme com Jesus. Amém. Queridos, hoje é sábado, dia 5 de setembro. Amanhã não tem devocional, mas tem nesse domingo, das 8 às 9, oração. Se você quiser vir orar comigo aqui na igreja, pode vir, tá bom? Oração e jejum é consagração. Todos os domingos de setembro vamos ter essa consagração de manhã aqui na igreja, tá bom? E após a oração, nós vamos fazer uma mesa ali de um café comunhão. Se você quiser participar dessa mesa, pode vir. Se você quiser trazer algo para colocar na mesa, pode trazer também. Após a oração, a consagração, vai ter um cafezinho ali. Você pode participar com a gente, tá bom? Deixa eu só falar para você o seguinte. Domingo, amanhã, às 19 horas, vamos ter o nosso culto de ceia, Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar você e toda a sua família a vir participar conosco. Às 19 horas, aqui na rua Major Antônio Domingues, número 52, no centro de São José dos Campos. Às 19 horas eu convido você a participar conosco. A única coisa que eu peço é que todos estejam de máscaras, tá bom? Se você não faz parte de nenhum grupo de risco, venha participar conosco em nome de Jesus, tá bom? E não se esqueça de trazer amanhã, seja na oração ou no culto, 1 quilo de alimento não perecível. É o quilo do amor para abençoar a ação social aqui da igreja, que tem ajudado tantas pessoas. Amém? E para terminar, não se esqueça que todo início do mês, do dia 1º ao dia 15, nós levantamos o valor do aluguel do prédio da igreja, que é de R$7 mil. No dia 15 nós vamos pagar o aluguel. Então nós já estamos ali. Toda pessoa que está plantando a semente, transferindo lá para a conta da igreja, está se juntando a essa família que todo mês honra ao Senhor com a sua fidelidade. Então se você ainda não plantou a sua semente do dízimo, da oferta ou da primícia, na descrição do vídeo aqui tem o WhatsApp da igreja e também tem a nossa conta corrente da igreja. Amém? Eu peço para você depositar direto na conta, que a tesouraria da igreja já sabe o que precisa fazer. Eu só quero dizer uma coisa para você. Se você tem sido abençoado através desses devocionais, dessa programação da igreja online, e Deus está tocando no seu coração para semear uma oferta, semeie, porque a igreja tem grandes compromissos todo mês. Querido, a despesa mensal aqui da igreja, junto com o aluguel, todo mês nós temos muitas despesas. Mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, e muito por causa desse coração generoso que você tem. Mesmo você de longe tem plantado a sua semente. E eu peço a Deus que multiplique 1000 vezes mais na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Então se você vai estar conosco aqui amanhã, amém. Se você vai acompanhar a ceia de casa, online, amém. Mas não se esqueça de estar orando por nós estamos orando por vocês. E se Deus está tocando no seu coração, plante a semente, traga o quilo do amor, ou peça para a equipe da ação social ir até a sua casa recolher os alimentos, porque a igreja fica bem no centro aqui da cidade, e
toda hora passa pessoas, famílias inteiras pedindo ajuda. E como eu sempre digo e quero encerrar assim, se nós temos, nós fazemos. Amém? Beijo no coração, que Deus te abençoe. Até amanhã na oração ou no culto. E até segunda no nosso devocional. Lembrando que amanhã à noite é Santa Ceia. Fica com Deus, Deus te abençoe.